Olá, estudante! Eu sou a professora Dulce e hoje nós falaremos sobre poemas. Florella Espanca foi uma grande sonetisa. Você já ouviu falar sobre ela ou já leu algum poema desta autora? Vamos conhecer o seu soneto Neurastenia? Neurastenia. Sinto hoje a alma cheia de tristeza. Um sino dobra em mim ave-marias. Lá fora, a chuva, brancas mãos esguias, faz na vidraça rendas de Veneza. O vento desgrenhado chora e reza por alma dos que estão nas agonias, e flocos de neve, aves brancas, frias, batem as asas pela natureza. Chuva, tenho tristeza. Mas por quê? Vento, tenho saudades. Mas de quê? Ó neve, que destino triste o nosso. Ó chuva, ó vento. Ó neve, que tortura. Gritem ao mundo inteiro esta amargura. Digam isto que sinto e que eu não posso. Atividade. O título do poema Neurastenia faz referência a um tipo de neurose que causa perturbações mentais similares à depressão. O eu lírico, que vocês já devem ter visto, é o narrador do poema, né? Não necessariamente o que o poeta está sentindo, mas sim o que o narrador propaga. Descreve componentes típicos nesses casos. A tristeza, as saudades do passado, a presença de uma amargura que não sabe bem de onde vem e nem para onde vai, a busca por algo que nunca voltará, um amor incompreendido e não vivido, ou o desespero e a falta de compreensão. Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem sobre isso. Se necessário for, releiam o poema, por favor. Vamos reler a pergunta, então? Atividade. O título do poema Neurastenia faz referência a um tipo de neurose que causa perturbações mentais similares, parecidas à depressão. O eu lírico, que lembrando a vocês, é o narrador do poema, descreve comportamentos típicos nesses casos. A tristeza, alternativa A, A tristeza, as saudades do passado, a presença de uma amargura que não se sabe bem de onde vem nem para onde vai.
Alternativa B, a busca por algo que nunca voltará. Alternativa C, um amor incompreendido e não vivido. Alternativa D, o desespero e a falta de compreensão. Vamos à resposta? Será que você acertou? Vamos lá. Resposta é a alternativa A. A tristeza, as saudades do passado, a presença de uma amargura que não se sabe bem de onde vem e nem para onde vai. Espero que você tenha acertado. Vamos para mais uma atividade? Então, a próxima atividade é a seguinte. Todo mundo sabe que poema é separado por versos e estrofes. Então, eu quero saber, vamos ver se vocês lembram, né? Quantos versos e quantas estrofes o poema de Florbela Espanca, que é o Neurastenia, apresenta? Explique. Para isso, vocês contem quantos versos e quantas estrofes tem. Eu vou dar mais um tempinho para vocês. Ok? Vamos lá? Vamos à resposta? Quantos versos e quantas estrofes o poema de Florbela Espanca apresenta? Explique. Se você recordou, né, das aulas anteriores, todo o soneto é composto por 4 estrofes. 2 primeiros, de 4 versos, né, que são os quartetos, e os outros 2 de 3 versos, que são os tercetos. Você acertou? Lembrou? Tá? Recordando que versos são as linhas dos poemas e estrofes são os conjuntos de linhas dos poemas. Vamos adiante? Exemplificando. Tá?
Aqui eu tenho os 2 primeiros quartetos, olha lá. Sinto hoje a alma cheia de tristeza, um sino dobra em mim Ave Marias. Lá fora, a chuva, brancas mãos esguias, faz na vidraça rendas de Veneza. Tá? Então, gente, essas estrofes são como se fossem parágrafos. Tá? Cada estrofe vai abordar um assunto. Por isso elas são quartetos e tercetos. Então elas são separadas. Estrofes também podem ser consideradas como parágrafos no poema, se fosse um texto em prosa, normalmente. Tá? O vento desgrenhado chora e reza por alma dos que estão nas agonias. E flocos de neve, aves brancas, frias, batem as asas pela natureza. Vejam, aí já muda um pouco o assunto, né? Ó chuva, ó vento, ó neve, que tortura, gritem ao mundo inteiro esta amargura. Tá? Digam isto que sinto e que eu não posso. Também já muda outra abordagem do mesmo tema. Perceberam? Chuva, tenho tristeza. Mas por quê? Vento, tenho saudades. Mas de quê? Ó neve, que destino triste o nosso. Então aqui eu tenho 2 quartetos, 2 tercetos, que configuram um soneto. Vamos adiante? Flor Bela Espanca. Alguém sabe, já ouviu falar em Flor Bela Espanca? Ah? Vamos adiante. Flor Bela Espanca nasceu no dia 8 de dezembro de 1894. Vejam, ainda era o século XIX, né? Em Vila Viçosa, no Alentejo, região centro-sul de Portugal. Tá? Suas primeiras composições poéticas datam dos anos de 1903 e 1904, ou seja, ela ainda era criança, tinha 9, 10 anos. Tá? Quando Flor Bela contava com apenas 9 anos de idade. Então, além dela ter começado, né, cedo, ela também era uma representatividade feminista, porque nessa época, em 1894, não tinha essa expressão feminina. Vamos adiante? Foi uma das primeiras mulheres de Portugal a frequentar o curso secundário no Liceu Masculino André de Gouveia, em Évora. Olha aí, pessoal. Né? A vida é cheia de episódios controversos e sua postura pouco comum para uma mulher naquela época, né? Já que ela divorciou-se 2 vezes, algo impensável para os padrões sociais nas primeiras décadas do século XX. Vejam, nós estamos lendo uma época em que havia o patriarcado, né? As mulheres não tinham essas opções de escolherem maridos, muito menos, né? Imagine divorciar 2 vezes. Vamos adiante? Tá? Alçaram Flor Bela ao ponto de uma das primeiras feministas de Portugal. Exímia sonetista, tendo assemelhado sua linguagem à linguagem de Luís Vaz de Camões. Lembram dele? Que escreveu os Lusíadas? Tá? E Antero de Quental. Seus poemas frequentemente traziam à tona temas como a solidão, a feminilidade, o erotismo, o desencanto, o sofrimento e a busca incessante pela felicidade. Então vejam, o eu lírico também era feminino, né? Vamos adiante. Um quiz. Agora eu vos pergunto. Tá? Flor Bela Espanca era muito à frente de sua época. Isso deve-se, alternativa A, ao fato de escrever sonetos e tendo assemelhado a sua linguagem à linguagem de Luís de Camões. Alternativa B, a sua postura pouco comum para uma mulher naquela época, pois divorciou-se 2 vezes, algo impensável para os padrões sociais nas primeiras décadas do século XX. Alternativa C, ao fato de ter sido uma das primeiras mulheres de Portugal a frequentar um curso secundário no Liceu Masculino André de Gouveia, em Évora. Vou dar um minutinho para vocês pensarem um pouquinho sobre o assunto. Tá?
E agora, vamos ver se você acertou? A resposta correta é a alternativa B, né? A sua postura pouco comum para uma mulher naquela época, pois divorciou-se 2 vezes, algo impensável para os padrões sociais das primeiras décadas do século XX. Vamos adiante? Você sabe o que é metrificação? A metrificação é uma forma utilizada na poética para a medição dos versos. Metro, né? Como se eu contasse os números de sílabas. Ela é feita mediante a escansão. Escansão o que é? A contagem do número de sílabas poéticas, tá, gente? Que consiste na contagem dos sons e dos versos a partir da elevação do ritmo ou tonicidade das palavras. E, uma vez que a poesia teria originalmente a função de ser cantada, né? Que poucas pessoas tinham acesso à leitura e à escrita, elas eram declamadas. Tá? Esses fatores desempenhavam particular importância, visto que os efeitos desejados eram obtidos através da regularidade dos versos, bem como das rimas. Ok? Então, olhe bem. Há uma diferença entre sílabas literárias e sílabas gramaticais. Por exemplo, olha aqui. O poeta é um fingidor. Se eu for contar em sílabas literárias, eu faço aqui uma elisão, né? No caso, eu junto as sílabas fortes, né, com uma mais fraca e eu desconsidero a última sílaba. Então, olha, em sílabas literárias eu teria o poeta é um fingidor. Veja que a última sílaba é mais fraca, não conta. E em sílabas gramaticais eu tenho o poeta é um fingidor. Tenho 9 sílabas gramaticais. Olha ali, ó. Finge tão bem, finge tão completamente, desconsidero a última. E nas gramaticais, finge tão completamente. Tá? Alguém conhece esses versos? Esses versos pertencem a Fernando Pessoa. Né? Então vejam, há essa diferença. Nas sílabas gramaticais, eu separo as sílabas como vocês aprenderam no ensino fundamental. Né? E nas sílabas poéticas, eu uso a tonicidade. Então, a sílaba mais forte agrega-se, né? Eu agrego a sílaba mais fraca. Tá? Então, por isso, sempre em sílabas literárias, eu vou ter um número menor de sílabas. Vamos adiante? Atividade. Vamos fazer uma contagem das sílabas literárias em um trecho do poema de Flor Bela Espanca, que é o Neurastenia, né? Olha aqui, o trecho é este aqui, ó. Sinto hoje a alma cheia de tristeza, um sino dobra em mim, Ave Marias. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a escansão desses versos. Pensem, escansão de versos, e vocês vão lembrar das sílabas literárias, não as gramaticais, ok? Vamos lá?
fazer a contagem das sílabas literárias de um trecho de Flor Bela Espanca. Então, a resposta é: sinto hoje, olha aqui, né? A alma cheia de tristeza. Um sino dobra em minha Ave Marias. Essa é a resposta correta. Observe aqui, né? Sinto hoje. Essa elisão também é dada pelo som quando eu junto o som de duas vogais, ok? No caso aqui, ó, hoje a alma, eu junto 3 vogais. Então, esse processo nós chamamos de elisão, ok? Vamos adiante? Então, nesta aula nós vimos alguns poemas de Flor Bela Espanca, né, um pouco sobre a história dela, um pouco sobre a vida da autora, que não foi uma vida fácil para o começo do século XX, né? Como vocês puderam ver, ela quebra alguns padrões femininos para a época. A estrutura de um soneto, só relembrando que a estrutura do soneto é 2 quartetos, que são 2 estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, que são 2 estrofes de 3 versos. Lembrando também que cada estrofe é um assunto do poema, como elas correspondem a um parágrafo, se fosse um texto em prosa, né? Mas como o texto é em versos, são estrofes. E os elementos de metrificação. Vimos como são contadas as sílabas poéticas, que são diferentes das sílabas gramaticais. Tá? Como é feito essa escansão de versos, né, que a gente chama de elementos de metrificação. Escansão é a contagem dos versos poéticos. E o que é elisão. Tá? Até uma próxima.